Salve, salve galera! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso grupo Carretilhados. Eu novamente estou ao lado de Henrique Simão e Pedro Hernandes. Sejam muito bem-vindos, meus caros. Fala, Diogo. Fala, Pedro. Muito feliz em estar fazendo mais um episódio com os Carretilhados. E hoje a pauta é quente. Hoje nós vamos falar da volta do público aos estádios. Já estou antecipando aqui, não sei nem se eu deveria, desculpa a produção. Mas é isso, vamos que hoje tem muita coisa pra gente abordar, hein? Fala, Diogo, Simão, tamo junto aí em mais um episódio. Mandar um salve também aos nossos queridos ouvintes, porque hoje eu tô revoltado, hein, pessoal? Eu vim extremamente revoltado, porque hoje em dia, ou você vai assistir algum jogo de futebol, dependendo do caso, ou você vai comprar comida em casa. Então, pelo amor de Deus, mas vou me conter aqui, que a gente vai falar bastante a respeito desse tema ao longo do nosso episódio, que tá pra lá de especial. Já puxando de gancho aqui, sua revolta, Pedro, eu já gostaria de começar então falando um pouco sobre essa situação atual, né? Essa situação que estamos lidando em questão dos ingressos com preços altíssimos, grandes, muito elevados, né? E como os torcedores estão sendo obrigados a lidar com essa situação. Pedro, como eu já te puxei agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Então, em alguns momentos, acaba ficando um pouco complicado. Depois vocês podem falar melhor do que eu nessa questão da pandemia. Só que mais de 1 ano e meio sem assistir a algum jogo do seu time no estádio. Na hora que o governador, pelo menos do estado de São Paulo, ele havia liberado 30% do público, depois passou para 50%, e a partir de novembro a gente vai ter 100%, o torcedor quer ir ao estádio. Mas como que você vai assistir a uma partida de futebol com preço lá em cima e seu time ainda em má fase? Não dá vontade. Isso daí é revoltante, porque você quer ir, mas se seu time está em má fase, você não vai. Até aproveito para citar o exemplo aqui do Palmeiras e RB Bragantino, um jogo que teve com torcida, aí o torcedor do Verdão voltou a reencontrar os jogadores, o elenco e sentir aquela atmosfera. Foram disponibilizadas 13.500 entradas e apenas 8.884 pagantes presentes. Então, depois de mais de 1 ano e meio, a carga dos ingressos nem se esgotou. Parte disso é por conta da má fase do Palmeiras, mas parte disso é pelo preço elevado, porque você enche a casinha, você coloca aí 8.800 pessoas no estádio, você tem uma renda de R$ 538.312,34. Então isso é um absurdo, você coloca aí quase 9.000 pessoas e você ganha mais de quase R$540 mil em cima disso. Mas vou guardar um pouco da minha revolta para falar também mais tarde sobre a final da Libertadores, porque foram divulgados aí o preço dos ingressos, e ou você vai comer ou você vai no jogo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E é realmente impressionante se formos levar em conta que isso não é a primeira vez que acontece, né? Claro, acontecendo aqui no Brasil, nesse caso excepcional aqui que estamos citando, mas a gente também lembra que há alguns anos atrás houve uma grande revolta contra a elitização dos ingressos na Inglaterra. Porque na Inglaterra, os jogos estavam tendo ingressos com preços elevadíssimos e com isso apenas um público com uma renda mais alta conseguiria assistir aos jogos. E começou a ser percebido que nos jogos a torcida estava mais sentada e menos vibrante como costumava ser. E acredita-se muito que isso foi feito propositalmente, né? Porque a torcida da Inglaterra já foi muito conhecida por ser muito energética, às vezes até um pouco demais, incitando briga, entre outros problemas, e parece que houve essa elitização para evitar que esses torcedores hooligans, vamos dizer assim, participem dos jogos. E, bom, claro que isso não acabou afastando toda a torcida, porque nós tivemos aí a torcida voltando em massa, né, com o passar do tempo, principalmente as torcidas dos jogos do Liverpool, né, porque não tem como dizer que as torcidas nos jogos do Liverpool não são uma coisa surreal, né. Do canto do You Will Never Walk Alone, uma música sensacional, e essa é mais uma prova de que realmente a elitização dos ingressos, além de não ser benéfico para o clube, também mancha assim, a ideia que o clube quer passar com os seus torcedores. Pelo menos eu acredito nisso. Mas eu gostaria de saber muito sua opinião, Simão. O que você acha sobre isso?
Olha, eu acho uma sacanagem também dos clubes jogarem tudo isso pro torcedor. Porque tem muito da questão emocional, né? Que é assim, eu tô um tempão sem ver um jogo do meu time no estádio, eu tô com muita vontade de ir, só que aí eles jogam o preço lá em cima também já que a gente tem esse negócio de capacidade, claro, tem que respeitar, aliás, o limite de pessoas do estádio, geralmente 20%, assim, dependendo do local, e os preços lá em cima para eles terem uma renda do que seria o estádio cheio. Então eu acho isso muito errado da parte do clube, por jogar isso no emocional do torcedor, que tá com muita vontade de assistir seu time, que tá há mais de um ano aí sem poder pisar dentro do estádio para assistir um jogo de futebol, e acaba que quando você coloca o preço lá em cima, o torcedor muitos torcedores acabam pagando até para assistir um jogo de Brasileirão, que podemos até, assim, convenhamos, né? Pagar às vezes um preço muito caro num jogo de Campeonato Brasileiro, não tem como. Gostaria também de aproveitar para encaminhar a discussão para uma outra questão, ainda incluindo a questão financeira, mas agora eu gostaria de falar sobre o preço o preço dos produtos oficiais nas lojas dos clubes. Por quê? Porque isso acaba sendo um problema muito similar ao dos ingressos. Claro que os ingressos é uma questão muito mais grave, porque sem os ingressos, os torcedores não estarão no estádio prestigiando seu clube, algo que simplesmente é devastador para um torcedor saber que não vai poder ter condição de assistir o jogo da própria equipe. Mas há um tempo atrás teve o jogador Marinho do Santos, ele chegou a comentar que R$300 numa camiseta para um torcedor era algo inadmissível, porque assim o torcedor nunca poderia ter um tributo assim ao seu próprio clube, afinal ele não conseguiria pagar. Então, o ingresso não é uma coisa que se mostra um caso unânime. Afinal, as camisetas já tiveram essa elevação de preço e, bom, nós sabemos que nem todos conseguem usufruir dos produtos oficiais dos clubes, né? Então, também gostaria de levar esse debate a esse ponto. O que vocês acham sobre isso? Bom, Diogo, bem pertinente esse tema, você tocou nessa discussão e chega até a ser interessante, porque só para aproveitar o gancho e fazer uma associação, para depois já passar a bola para o Simão, a respeito desse tema, é que a Conmebol divulgou o preço dos valores aí da final da Libertadores e é um absurdo. Os ingressos variam de $200 a 650, sendo que os torcedores do Palmeiras e do Flamengo eles só vão poder comprar as entradas para alguns setores específicos do estádio, que ali é na tribuna Amsterdã para o Palmeiras e na tribuna Colombes para a torcida do Flamengo, e assim, $200 o ingresso de final da Libertadores. Fazendo a conversão na cotação atual do dólar, isso daí dá R$1.100. Ou seja, ou você vai comer ou você vai assistir ao jogo em outro país, já que o salário mínimo hoje no Brasil também é R$1.100. Então, como que um torcedor vai conseguir, um torcedor que ganha o salário mínimo vai conseguir assistir o jogo do seu time em outro lugar? Porque assim, você vai pagar 110, porque você vai pagar R$1.100 no ingresso, mesmo preço, mesma quantidade aí do salário mínimo, tirando todos os custos, com hospedagem, passagem. Então essa situação ela tem que ser extremamente revoltante, sim. E aí, de repente, você quer ir ao Uruguai, você não vai porque você tem dinheiro, você não tem dinheiro, né? Perdão. E aí você chega e fala, vou na loja do meu time comprar uma camisa, R$280. Como que lida com uma situação dessa? Aí você fala, vou pegar uma caneca que é mais barato. Pum, R$70. Aí fica difícil. Então eu sou totalmente contra aí essa elitização do futebol. As torcidas precisam brigar por isso, porque não tá certo. Cada vez mais os times estão afastando os seus torcedores do estádio por conta de um negócio aí que houve totalmente uma inversão de valores no futebol, né? Ele que por muitos anos surgiu como um esporte de elite, mas depois virou muito popular, agora estão querendo regredir. Isso daí não tá certo. Eu concordo totalmente que é uma situação revoltante, até porque é um evento que deveria ser acessível a todos, né? Porque
as torcidas elas concentram pessoas de diferentes realidades, enfim. Então todos deveriam ter a oportunidade de estar próximo do seu time. É claro que alguns campeonatos vai variar o preço, alguns itens em lojinhas vão ser mais caros, uns outros mais baratos, mas isso já esses preços aí que a gente está vendo fogem completamente do normal. Deveria ter sido feito um planejamento melhor, um planejamento mais eficiente, não do jeito que foi agora, tudo muito corrido, né, digamos assim, que liberou público, já abre assim. Não, isso deveria ter sido feito, na minha opinião, isso até ano passado, no começo desse ano, já pensando, nós vamos voltar, a gente tá prevendo que a gente vai voltar em tal mês, então a gente já se planeja para receber tantas pessoas, vamos cobrar um preço de tantos reais a tantos reais, colocar ali o máximo, o mínimo, um planejamento para que em tal mês voltassem as coisas e a gente evitasse justamente essas coisas catastróficas que estão acontecendo agora com esses preços. Galera, a discussão aqui tá muito legal, mas eu já, infelizmente, gostaria de partir para o encerramento do nosso episódio, né? Foi mais um episódio encerrado com muito sucesso e um debate muito caloroso. Mas antes eu gostaria de passar uma mensagem muito importante para os nossos queridos ouvintes, né? Primeiro agradecer novamente pela presença de todos aqui, presença do Henrique, presença do Pedro, mas principalmente a presença de você, ouvinte, que está escutando até esse momento, porque eu gostaria de sugerir para você um blog, que é o blog Futebol Raiz, que é um blog que é feito por um grupo de jornalistas e interessados, incluindo os três que aqui vos falam, que escrevemos várias notícias lá que são realmente muito interessantes e que vale muito a pena ler e estudar um pouquinho também sobre, né? É sempre muito interessante para reflexão. Então, gostaria de deixar essa marcação aqui para todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Deem uma olhada no blog Futebol Raiz e também continuem aqui com Carretilhados, vejam outros episódios ou vejam os próximos episódios que estão por vir. Não percam, porque temos muita coisa para colocar em prática aqui que vocês vão adorar. E com essa eu me despeço de todos, mas antes eu gostaria de passar a bola para Henrique Simão. Valeu novamente, Simão. É isso aí, pessoal. Se o Diogo falou, está falado. Vão lá, @blog Futebol Raiz no Twitter e blogfutebolraiz.wordpress.com para você ver todas as nossas crônicas relacionadas aí a futebol, obviamente. Tem textos de vários tipos, autores extremamente competentes. Tem futebol brasileiro, futebol internacional, tem seleção, e pode ter certeza que é um espaço muito bacana que vai crescer muito ainda. Então todo mundo está convidado para acessar o blog Futebol Raiz e continuar, é claro, seguindo a gente aqui no Carretilhados. Um abraço e até semana que vem. Bom, é isso aí, galera. Faço das palavras dos dois as minhas. E fiquem atentos, porque o bicho está começando a pegar. O blog está ficando cada vez melhor. Então a gente tem desde histórias um pouco mais dramáticas, aí, como a demolição do tobogã do Pacaembu, até vários casos de atletas que se transferiram para o time adversário. E aí a gente debate se isso daí apaga tudo que foi feito no antigo clube ou não. Então vários debates. E as pessoas aí sempre com um compromisso, os jornalistas sempre com um compromisso com a verdade. Então é isso aí, fiquem atentos, porque Carretilhados vem forte e o blog Futebol Raiz também, hein?